Muito felizes por vocês estarem aqui. A gente quer compartilhar da palavra. Ontem nós tivemos um encontro muito gostoso com voluntários. Nós chamamos Dia da Visão, onde a gente apresentou o tema que nós vamos abordar para este ano, de acordo com algumas necessidades que a gente tem observado. E o tema que a gente vai trabalhar bastante neste ano é o tema maturidade intencional. Então, esse tema é algo que nós vamos conversar um pouquinho hoje, e tá pegando, né? Assim, o que é ser uma pessoa madura, o que é ser uma igreja madura. Talvez a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: você é uma pessoa madura, né, espiritualmente falando, né? Será que nós temos atitudes maduras? Será que a gente está vivendo de maneira que as pessoas possam contar com a gente? Porque não dá para contar com quem não é maduro, né? Quem é maduro, ele está sempre precisando. Não sei, quem tem criança que já levou, quando leva no início na creche, e aí ela volta com uma mordida. Que já viu esse negócio? Ai, filha daquele encapetado, daquela criança, ela mordeu meu filho. Às vezes é o teu que é encapetado e que mordeu o outro. Toda vez que se encontra lá, eles ficam brigando pelos brinquedos, eles ficam disputando brinquedos, porque eles querem que, não, esse brinquedo é meu, esse brinquedo... E a gente começa a identificar que são crianças imaturas, descobrindo a vida, disputando, um batendo no outro. Quem trabalha, né, Kátia, sabe que eu estou falando. E quem é o cuidador dessas crianças, às vezes fica até meio apavorado, porque os pais vêm em cima deles. Como que você deixou o meu filho ser mordido? E às vezes isso parece o retrato da igreja, né? Às vezes um morde o outro aqui, e aí fala: pastor, por que você deixou aquele irmão morder o outro? Por que você deixou aquele irmão ficar fazendo tudo o que ele queria, fez birra, se jogou no meio da igreja, chorou, foi para o canto, fez bico, saiu correndo, não obedeceu? E a gente começa a olhar que às vezes a igreja é uma grande creche, com poucos cuidadores, com poucos que vão tendo um desgaste para cuidar dessa criançada. E a gente precisa de mais pessoas para cuidar das crianças. Mas eu creio que nós temos que reverter esse quadro. Nós temos que mudar essa situação. E a gente quer usar, então, para esse ano, essa ênfase, baseada na carta de hoje, uma pincelada em alguns temas que nós, ao longo do ano de 2025, nós vamos tratar. E a gente vai usar uma carta em um capítulo muito importante, que é Efésios capítulo 4, onde ele aborda que nós devemos crescer a estado de homem feito, no modelo de Cristo, a perfeita varonilidade. Paulo escreve essa carta para fortalecer essa igreja que uma das igrejas muito belas, uma epístola muito especial. O livro de Efésios é um livro que eu já li, um dos livros que eu mais li na Bíblia. Eu repeti ler várias vezes, eu leio várias vezes, eu amo o livro de Efésios. E ele é um livro extremamente doutrinário, tem umas bases, né? Fala sobre a questão de você ser eleito por Deus, salvo pela graça, unido com Cristo, fala do chamado à santidade, fala daquele capítulo maravilhoso, capítulo 6, da batalha, da armadura de Deus. E a gente olha que essa epístola é uma das mais profundas teologicamente falando. E a gente vai usar, então, ler a partir apenas 3 versículos hoje. Hoje
estou um pouco mais compacto, Efésios 4, 11, 12 e 13, que diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pergunta que eu quero fazer é: você realmente é uma pessoa madura? E quais são as implicações de ser ou não ser maduro, né? Eu creio que uma das realidades desse texto aqui, que traz à luz, é que Deus tem o seu jeito de nos fazer amadurecer. Deus tem o seu jeito de nos fazer amadurecer. E esse jeito Deus quer que amadureçamos. Ele designou, Ele escolheu uns. Pode mudar os slides, por favor, aí. Ele designou, Ele escolheu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Quem designou? Quem designou? Deus. Deus tem um jeito, na realidade, Ele não quer uma igreja imatura. Por isso, Ele providenciou, Ele pensou, Ele elaborou, Ele falou assim: eu preciso amadurecer essa igreja. De que forma eu vou fazer isso? E o texto diz que Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento, e a gente vai falar sobre isso. Então, os líderes, eles são levantados segundo a vontade soberana de Deus, e eles são levantados para ajudar a igreja a amadurecer. Eu estou aqui, os líderes, os pastores, toda a liderança da igreja, ela é levantada de forma a trabalhar para que possamos sair do nível de imaturidade e caminhar para a maturidade. Isso não só, e na realidade a gente quer dizer isso, que uma pessoa madura, e como foi a oração do nosso irmão Leonardo, que isso não se restringe a questões ministeriais, mas se expande para além daqui. Quando eu vou sair e enfrentar um ônibus, enfrentar um chefe desequilibrado, eu vou enfrentar um trânsito, eu vou enfrentar um professor manipulador, eu vou enfrentar um marido que é complicado, eu vou enfrentar uma esposa que é complicada, tenho filhos problemáticos às vezes. Como que eu vou agir de forma madura? Porque se isso não acontecer, imagina uma criança cuidando de criança. Imagine se você é marido, mas não é maduro, cuidando da sua esposa, que não é madura. Vai dar o quê, gente? Imagine você que está numa célula, e você é um líder imaturo, você é um pastor imaturo, e nós estamos vendo, e está sendo um risco muito grande, porque nós estamos vendo pastores ascender à liderança de igreja, mas pastores extremamente imaturos, fazendo criancices no púlpito, criancices nas decisões, molecagem. E a gente precisa olhar para isso e falar assim: que mal que isso pode fazer. Nós podemos destruir uma comunidade por falta de uma liderança madura. Por isso eu creio que, se Deus designou, o que a gente tem que fazer? A gente põe um grande ponto de interrogação: mas como? Deus escolheu fazer a igreja amadurecer através de pessoas.
Ele escolheu levar vocês à maturidade usando pessoas. É o meio que Jesus escolheu. Ele poderia ter escolhido de outra forma? Sim. Mas ele escolheu dessa forma. Ele designou, ele escolheu. E aí ele faz aqui os apóstolos, os evangelistas, os pastores, profetas, mestres. Então você deve conferir nas Escrituras, deve olhar para mim, deve olhar para quem está na liderança e olhar e falar assim, esse está no padrão. A palavra de Deus está mostrando, vocês podem sim olhar para os líderes e falar assim, está dentro do padrão, tá, não. O que vai te nortear? A palavra. A palavra de Deus vai falar assim, essa pessoa tem condições, está em condições de liderar, porque ela tem os pré-requisitos que Deus, os dons que Deus deu a elas. E segundo, você deve ser grato a Deus pelos líderes que são colocados como aqueles que cuidam de você e estão ajudando você a crescer, a avançar. Por isso, toda gratidão deve ser acompanhada de cooperação, de entrega, de submissão. Então, fala assim, eu creio que marcas de pessoas imaturas é igual você... Criança imatura é aquela criança rebelde, às vezes. Criança, né? Tem uma marca, a Bíblia fala que a estultícia está no coração da criança. Ela precisa ser ensinada a obedecer, ensinada a caminhar, a avançar. Então, quando nós somos imaturos, nós temos dificuldade de nos submeter, temos sempre uma questão a levantar, temos resistência em fazer aquelas coisas que a palavra de Deus ministrada pelos homens e mulheres de Deus está sendo ministrada. Por isso são pessoas que Deus usa, pessoas separadas por Deus, que têm a missão de ajudar a amadurecer. E eu acho muito interessante que o texto diz que uns ele designou como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E se você olhar no texto, você vai ver que, tendo em vista depois o aperfeiçoamento dos santos, e depois até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu creio que na diversidade dos dons, Deus traz unidade. Existe às vezes parece que, quando a gente não entende isso, parece que a diversidade de dons na igreja traz mais problema do que união. Mas é justamente o contrário. Deus, ele tem várias formas de falar com você, através de vários tipos de ministérios, com várias formas, mas todos eles estão trabalhando para que você amadureça e saia daqui mais parecido com Jesus. Por isso que os dons se relacionam ao ofício, por isso que fala profeta, pastor, mestre, mas na realidade é dons que Deus dá. Então tem gente que gosta do título pastor, mas não tem o dom de pastor. Mas você gosta de ser chamado de pastor. Tem gente que pode dizer, é diácono, mas não tem o dom do diaconato. Mas gosta de ser chamado. Tem gente que gosta de ter uma função, mas ela não tem esse dom. Por isso é importante que o dom reflita o ofício. Sim ou não? Quanta incoerência, quando você olha assim e fala assim, não está batendo. Não está batendo. Por isso, a gente olha para os ministérios aqui, que o apóstolo, e a gente entende que o apóstolo, no contexto da nossa doutrina batista, não contempla apóstolos como sendo pessoas que, como hoje nós vemos, igrejas apostólicas que tem um pastor, uma pessoa que é colocada como apóstolo. Nós entendemos sim que missionários, implantadores de igreja, que vão em lugares, esses são os nossos apóstolos, aqueles que vão em lugares que não existe
igreja, implantadores de igreja, que trazem bases firmes para que essa igreja funcione. Esses são hoje para nós, Igreja Batista, a nossa doutrina entende que esses são os apóstolos, ok? Nós não queremos levantar nenhum tipo de polêmica, apenas de dizer o que nós cremos. Mas nós entendemos que o trabalho apostólico, o chamado missionário, existe no nosso meio. Nós sabemos que existem evangelistas, e todos eles, os apóstolos, os profetas, o fundamento deles é Cristo. A mensagem do evangelista é a salvação em Cristo. O ensino do pastor e do mestre é centrado em Cristo. Então, todos eles pregam Cristo. Porque Cristo, como nós cantamos, Ele é o quê? Ele é o centro. Ele é o centro. E quem amadurece, amadurece por causa dessa verdade. Ele não vai amadurecer fazendo cursos, ele não vai amadurecer fazendo apenas cursos de estratégias de liderança, controle de cuidado e conhecimento de temperamentos. Ele não vai amadurecer dessa forma. Ele amadurece na medida em que ele vai se parecendo mais com Jesus. Por isso, hoje, eu entendo que, e pelo texto você vai olhar, que o texto diz que, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, só um parênteses, né? O aperfeiçoamento dos santos agora essa semana foi com a chegada de Neymar. Quem sabe agora, uma brincadeirinha só, vamos ver o que vai dar, né? Mas a maturidade é conectada. A maturidade, ela não acontece sozinho. Na igreja, nós precisamos nos conectar para amadurecer. Não existe essa carreira solo no meio da igreja, em que eu amadureço e os outros ficam para trás. Por isso, quando o texto diz aperfeiçoamento, esse aperfeiçoamento tem a ver com esses dons que Deus espalhou na igreja, essa liderança que Deus espalhou na igreja. E ela tem a ver, o texto, a palavra aperfeiçoamento significa catartismo, que no grego significa, não gosto de falar esse negócio de grego, mas eu achei interessante a definição. Correção de ossos quebrados ou restauração de redes de pesca. Tanto essa palavra tem essa conotação. Então, quando a gente fala que Deus está querendo o aperfeiçoamento e dos santos, Ele colocou pessoas para trabalhar no nosso aperfeiçoamento, Ele está trabalhando para restaurar, ajustar, pôr em ordem. A ideia é consertar e ligar novamente. Significa que, quando a gente está imaturo, a gente está desconectado. A gente está quebrado, é como uma rede quebrada que precisa ser consertada. É um osso que estava quebrado que precisa ser consertado. Está meio desconectado. E o texto vai dizer que isso vai acontecer. Então, na medida que eu vou amadurecendo, eu vou me conectando, não eu vou me separando. Eu vou sendo uma pessoa mais cooperativa, mais ligada ao corpo. Eu vou amadurecendo e pensando como eu posso ajudar, como eu posso servir a esse corpo, como eu posso contribuir. Isso significa alguém que está amadurecendo. Dentro da sua casa, você tem filho folgado que não quer trabalhar, fica no videogame o tempo todo, comendo tudo na geladeira, né? Porque ele vai, fica jogando videogame, daí faz aqueles lanchão, pega lá, não quer saber de onde vem o dinheiro, não quer saber. E aí você fala assim, não está amadurecendo, porque o filho que está amadurecendo, ele fala, olha, eu vou deixar essa louça arrumada, pai, o que eu posso fazer? Olha, eu vou desligar a luz aqui, porque estou gastando muita energia. Quanto que está saindo de conta, pai? Tem filho que não quer nem saber quanto você paga da conta, não sabe nem. Por quê? Porque é imaturo, mas quando nós quando nós começamos a amadurecer, nós então começamos a ser consertado, a ser restaurado, a ser aperfeiçoado, e a gente começa a olhar e fala assim, como eu posso cooperar, como eu posso ajudar, como eu posso contribuir para que isso seja melhor.
Então, você como marido, você precisa amadurecer. Não vai dar para você continuar sendo esse marido imaturo. Você precisa ter um posicionamento de cabeça do seu lar, de pastor da sua casa, pastor da sua família. De ser o que toma iniciativa na vida de oração. Se você é um filho, você precisa dar passos e sair do seu quarto e começar a ir na cozinha, ajudar as coisas, economizar, conversar com seus pais. Sair dessa internet, desses jogos online, dessas coisinhas. Avançar. Na igreja, você precisa, na sua célula, parar de só participar como um membro assistente, mas falar assim, como eu posso ajudar? Eu queria tanto ajudar melhor essa célula. Como eu posso ajudar aqui na igreja? Isso significa que a maturidade acontece quando eu vou sendo tratado por Deus, e isso vai trazendo conexões dentro do corpo. Eu acho muito interessante quando Eugene Peterson escreve, ele, assim sobre esse texto, né? Ele diz, ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelistas, pastor, mestre, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo. Então está dizendo que o trabalho é que a gente melhore o cuidado um com o outro. Calvino, já em cima desse texto, eu achei muito interessante, ele fala que sobre os apóstolos, profetas, esse texto ele comenta, a igreja não pode ser constituída e organizada adequadamente sem a instrumentalidade de homens. Tem gente que fala assim, eu e Deus, o negócio meu é com Deus, eu vou amadurecer. Não, você não vai amadurecer se não for ministrado por alguém, porque Deus escolheu esse jeito de levar você a amadurecer. Não dá para você fazer um isolamento e falar assim, agora Deus, me amadurece. Ele fala assim, então eu vou pôr um irmão na sua vida. Um irmão mais maduro, para cuidar de você. E eu vou pôr um irmão mais novinho, que vai te dar trabalho, que vai afrontar você, que vai mexer com você, para você testar se você está amadurecendo. E aí você quer matar esse irmãozinho, não falou do jeito que você queria, pegou seu brinquedo, mordeu você, desprezou você, não chamou você para brincar com ele, você está se sentindo sozinho, e isso vai tratando. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente. Por isso, nesse domingo, nessa manhã, a gente precisa entender que cristãos, eles são infantis ou maduros. Vamos pensar como? Vamos pensar assim, que tem gente que gosta de ser imaturo. Ou estão tomando atitudes que não ajudam você a amadurecer. Por exemplo, pessoas que rejeitam a ministração da palavra. Eu estou pregando hoje aqui, mas o seu coração está fechado. Pode ter certeza, você não vai crescer na maturidade. Mas a pessoa que se abre e fala, Senhor, pode falar, é comigo esse negócio. Você vai crescer, você vai amadurecer. Quando você rejeita a ministração da palavra pelos seus líderes, todos esses que no contexto falam, pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, elas permanecem imaturas, infantilizadas, e não aperfeiçoadas para o serviço. Essas pessoas paralisam, param de servir, elas param e ficam estagnadas. Ser maduro é estar preparado para servir. Deus está querendo preparar, né, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu ministério. Está dizendo que pessoas maduras se expõem para o serviço, se expõem para o cuidado, se expõem para servir os outros. Eu acho muito interessante, porque eu não coloquei aí, mas esses dons, eles foram dados como propósito de preparar. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Fácil de Ler. Ela tem algumas deficiências, mas às vezes você entende melhor o texto quando você lê.
E ele diz assim, esses dons, Efésios 4:12, a tradução dessa Bíblia diz assim, esses dons foram dados com o propósito de preparar o povo de Deus para servir, e assim fortalecer o corpo de Cristo. Então, quando Deus está colocando pessoas na igreja, Ele está colocando pessoas para trabalhar na vida de vocês, para que vocês saiam aptos para servir o mundo, servir as necessidades desse mundo tão carente, das pessoas que estão em aflição, né? Nós estávamos orando ali, a Isaura ministrando, orando por mim, ó Deus, um mundo de gente aflita, ansiosa, deprimida, nós temos que ser alguém que vai servir a essas pessoas. Mas como nós vamos servir essas pessoas se nós estamos enroscados com tantas mazelas e coisinhas pequenas? Por isso, eu imagino que cada cristão, independente da idade, presta atenção, tem uma função no corpo. O texto diz que a obra do ministério, a palavra ministério é diaconia, serviço. Nós temos aqui o ministério diaconal, mas todos nós temos uma diaconia, um serviço a prestar ao mundo, prestar em casa, prestar na igreja, exercer esse ministério. A igreja, presta atenção, só cresce na medida que seus membros crescem. A igreja só cresce na medida que seus membros crescem. Uma família só evolui quando o todo começa a evoluir. Agora, quando só tem gente imatura o negócio trava. E você está vivendo problemas recorrentes todas as vezes. Porque esse homem que você tem como marido não é uma pessoa que busca Deus. Você, como mulher, também não busca Deus. E o seu filho também não busca Deus. E não avança na maturidade. Então, você tem crises, problemas, qualquer situaçãozinha que acontece, a família já desmorona. Por isso, eu creio que maturidade é um processo. Eu também estou amadurecendo. Eu tenho ainda algumas áreas que eu preciso, mas pastor, você já vai fazer 60 anos, 30 de ministério, 35 de casado, 3 filhos, 3 netas, olha só que eu estou cheio de números bons, hein? Já é formado, fez faculdade, fez 2 faculdades, tem um monte de coisa, mas ainda eu preciso amadurecer. Maturidade é um processo crescente, é uma jornada, sabe disso? Ela é uma jornada. O texto diz lá, o verso 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Dá uma ideia de que existe um alvo que nós temos que chegar. Nós temos que avançar, todo mundo aqui está caminhando para um alvo. O mesmo alvo, a mesma jornada. Uns estão mais atrás, outros mais na frente. Uns estão ajudando os outros que estão querendo se perder, porque o alvo é lá e ele está querendo ir para cá, daí vem o mais maduro e fala, não, vem aqui, é por aqui. Né? Vai, eu estou cansado, não, vou te ajudar. O que você está precisando? E aí e um vai ajudando o outro, porque até o alvo que Deus tem para nós é que todos cheguemos à unidade da fé. Todos cheguemos ao amadurecimento, todos cheguemos a crer nas mesmas verdades. A gente precisa, quando a gente tem muita gente crendo de forma diferente, a igreja não avança, porque um crê de um jeito, outro crê do outro. Nós precisamos crer e olhar, tem que ter uma unidade de fé. E quando a gente fala de unidade de fé, tem muita gente que está crendo num Jesus que a gente não está pregando aqui, não. O Jesus bonachão, que é bonzinho, que faz só, não corrige. Jesus é bom. E ele fala assim que ele corrige aquele que ama. Mas quando a gente olha para um Jesus que, isso aqui não é de Deus não, porque Jesus é tão bom e essa pessoa está sendo tão dura, significa que
talvez esse Jesus não seja o Jesus que a gente da Bíblia. A gente tem muitas crises e pensamentos, nós temos que olhar para a mesma fé, da mesma forma, crer da mesma forma. Imagine se na sua casa você tem um padrão, e aí o seu filho fala, agora aqui eu vou fumar maconha dentro do quarto. O que você faz, pai? Ah, pai, eu creio que cada um tem, esse espaço aqui é meu de liberdade. Ah, isso aqui, agora eu vou trazer minha namorada e ela vai ficar fechada aqui no quarto e é a sua casa. Nós temos um sistema de crenças, de valores. Você vai permitir que essas coisas, cada um creia de um jeito? Uma igreja madura, uma casa madura é aquela que pensa e começa a crer baseado naquilo que está sendo explicado, ensinado na palavra. Está sendo muito difícil, gente. Com essa era das questões digitais, eu tenho muitas pessoas que competem comigo pelo púlpito. Porque eu gasto aqui cerca de 40 minutos ensinando vocês num domingo. Mas vocês passam 3, 4, 5 horas na internet, todos os dias, vendo tantas coisas. É cruel, super difícil. Porque daí eu vou pregar, nós vamos pregar, aí vem uma pessoa, mas olha lá que negócio. Aquele pastor, nossa, olha a igreja dele, olha o que ele falou, e começa a desfazer tudo que você pregou, só que são todos os dias, 4, 5, 6 horas. O Brasil é um dos lugares em que mais se usa internet, usa-se redes sociais, e você vai sendo ministrado. E aí vai perdendo a fé, vai perdendo a conexão, vai perdendo o olhar do mesmo lado. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Sim ou não? Por isso, o desafio é que Deus quer que a gente amadureça. E Ele tem um modelo, Ele tem o jeitinho certo, Ele quer que vocês se pareçam com seu Filho, Jesus. Tem que parecer com Jesus. Porque Jesus é um modelo, é um homem maduro, é a perfeita varonilidade. Ele tem força, a pessoa madura, ela tem força, ela tem independência, ela sabe que agora ela tem que cuidar dos outros, ela sabe que ela tem que revelar o amor do Pai. Jesus é tudo isso, Jesus, ele revela o amor do Pai, ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Então, quando eu olho para Jesus, eu olho e falo assim, esse é o meu alvo. Eu quero ser como esse, eu não quero ser como aquele influencer, eu não quero ser como aquele político, eu não quero ser como aquele líder. Eu quero ser parecido com Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura plena de Cristo. Cristo é o nosso modelo supremo de maturidade. Nós devemos pensar nele, devemos crescer nele, devemos nos tornar cada vez mais semelhantes a ele. O nosso crescimento deve ser coletivo. Eu não posso me contentar em crescer e não ajudar o outro a crescer. Porque o sinal de que eu estou amadurecendo é que eu me incomodo, no bom sentido de deixar pessoas para trás, vivendo com a fralda suja, fazendo sujeira, aprontando, colocando a vida em risco por falta da maturidade. Mas quando eu amadureço, eu vou e dou, às vezes, um passo para trás e falo assim, eu preciso dar um passinho para trás para ajudar esse aqui. Eu preciso ajudar esse aqui. E nós precisamos juntos
o crescimento é coletivo. Eu tenho certeza que se várias pessoas, nós formarmos mais pessoas maduras na igreja, essa maturidade vai se espalhar, de maneira a eu levar outras pessoas a isso, parecendo com Jesus, firmados numa mesma fé, crendo no mesmo Cristo. A gente vê, às vezes, e por ser pastor, a internet manda informação de muitas coisas de igreja, né? E eu falei assim, isso aqui não pode ser igreja. Isso aqui não pode ser... A gente vê algumas coisas que fica chocado. E aí a gente olha e fala assim, Senhor, obrigado pela nossa igreja. Obrigado pela saúde doutrinária da nossa igreja. Obrigado pela seriedade que essa igreja leva às coisas de Deus. Obrigado porque a gente está caminhando para um rumo certo. Obrigado porque a gente tem um alvo, ser parecido com Jesus. Eu olho para isso. Seguir Jesus como modelo de maturidade. Eu quero sair mais parecido com Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Por isso, o tema da mensagem hoje é maturidade intencional. Eu queria cantar novamente esse cântico, Cristo seja o centro. Mas vamos orar. Nós vamos participar, e eu quero já começar a introduzir a mensagem da ceia. Esse ato simbólico da ceia é um dos sinais de que nós funcionamos como um corpo. Não há carreira solo. E toda vez que eu como do pão e bebo do cálice, eu estou dizendo que eu estou conectado com você através de Jesus Cristo. E que eu entendi a obra do Calvário, eu entendi que eu sou pecador e Jesus é aquele que levou sobre si todos os nossos pecados. Eu entendo que eu preciso dele. Eu entendo que eu preciso crescer. Eu entendo que eu preciso cooperar com Jesus para que outros venham. E a ordem que ele deu, façam discípulos. Postura de gente que é mais madura. Eu vou cuidar, eu vou ser. E nós vamos dizer, Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Quero orar com você. Pai, o Senhor sabe o quanto nós precisamos amadurecer. O Senhor sabe, Pai, o quanto nós precisamos nos parecer com o Senhor. Ó Deus amado, toda aquela ira, todo aquele julgamento, toda aquela birra, toda aquela mágoa. Ó Deus amado, ajuda-nos a ser como Jesus, perdoando aquele que nos ofende. Ó Deus amado, ajuda-nos a ser como Jesus, que cuida daqueles que, ó Deus amado, estão caídos na beira da estrada, Senhor. Ajuda-nos a ser como Jesus, que cura os enfermos. Ajuda-nos a ser como Jesus, ó Deus amado, que, ó Deus amado, divide o seu ministério com tantos discípulos, ó Deus, ensina-nos a ser como Jesus, que se entrega e que sofre por causa do outro, Senhor. Ó Deus amado, que a gente pareça, seja uma igreja madura, que a gente tenha um coração intencional de crescer, desejo de crescer. Ó Deus amado, eu oro agradecido, Senhor, por esta igreja que está amadurecendo, que está avançando. Eu oro e agradeço pelos líderes que o Senhor tem levantado, e aqueles ainda que o Senhor vai levantar. Eu oro agradecido porque temos as crianças que vão ser cuidadas, e eu olho e vejo essas crentes que ainda não estão tão maduros, Senhor. Eu olho e vejo líderes, eu vejo pessoas amadurecendo e avançando, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor Deus,
pedindo que o Senhor seja o centro da nossa vida. Em nome de Jesus.